Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. Quem pode participar da Santa Ceia? Quem está apto para tomar a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor? Existe um questionamento acerca disso e nem todas as igrejas têm a mesma interpretação ou a mesma posição quanto à distribuição da ceia. Pelo menos temos a certeza que uma pessoa em pecado não pode tomar, e só pode tomar pessoas convertidas ao Evangelho. Vamos fazer uma análise bíblica para chegarmos à conclusão. Podemos usar como base 1 Coríntios 11, verso 27 e 28. Já é suficiente. Está escrito assim: portanto, todas as vezes que comerdes este pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, veja, indignamente. Aqui já indica pessoas que não podem tomar de forma indigna. Será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Veja bem, examine-se, mandando a pessoa fazer um autoexame da sua consciência, da sua condição. E para fazer este exame, a pessoa deve conhecer o Evangelho. Então deve ser alguém convertido. Uma pessoa que nunca foi à igreja, que não tem conhecimento da palavra de Deus, essa pessoa não tem como fazer um exame para saber se ela está andando de acordo com a palavra de Deus ou não. Então aqui já indicou, ceia somente para convertidos. Então vamos continuar. Aqui ficou claro que nem todos podem tomar a ceia do Senhor. Mas então, quem são as pessoas que podem e as que não podem tomar a ceia do Senhor? Existem duas ordenanças deixadas por Cristo à igreja: o batismo nas águas e a ceia do Senhor. O batismo é um banho simbólico que representa a morte e a ressurreição de Cristo. A pessoa, quando mergulha, morreu para o mundo, lavou seus pecados. Depois se levanta para uma nova vida com Cristo, liberta do pecado, livre do pecado. É a identificação com Cristo na sua morte. Leia Romanos, capítulo 6, verso 3 e 4, que fala bem sobre isto. A ceia do Senhor é um memorial que lembra a morte e a ressurreição de Cristo e o benefício disso para o salvo. A pessoa em pecado é culpada pela morte de Cristo, e o arrependido foi justificado pela sua morte e pelo seu sangue derramado. 1 João 1, verso 7 diz: e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. São duas ordenanças deixadas por Cristo que só têm valor e significado para o salvo. Não salvam, mas acompanham o salvo. Não são meios de salvação, mas são simbólicos, são apenas simbologias. Não salva. São coisas que Cristo deixou à igreja como simbologia, mas não como meio de salvação. Pela Bíblia, temos a certeza que uma pessoa que não confessou a Cristo seus pecados não pode tomar a ceia. Fora isso, toda a igreja não tem a mesma forma de restringir ou distribuir a ceia. Algumas só permitem tomar quem for batizado e membro da igreja. E já outras igrejas permitem membros de outras igrejas tomarem a ceia, pois a responsabilidade é pessoal. Paulo mandou fazer um autoexame da consciência antes de tomar a ceia. Se a pessoa é crente, não poderá ser impedida de tomar, pois a consciência é dela, ao menos que seja uma pessoa que tenha sido disciplinada por algum motivo. Por adultério ou fornicação, por exemplo, ou outros pecados graves.
essa pessoa não poderá participar até pôr em ordem a situação, até regularizar a sua situação com Deus ou por um pecado que foi levado a público ou ao conhecimento da liderança da igreja. Ainda que a pessoa disciplinada já tenha se consertado com Deus, mas deverá cumprir o prazo determinado pela igreja, respeitando a norma da sua denominação. A ceia só pode ser tomada por pessoas convertidas. Já ficou claro lá no princípio do vídeo. Eu vou citar 4 pré-requisitos para tomar a ceia. O primeiro é conversão. A pessoa deverá ser convertida. Pedro disse: arrependei-vos e seja batizado para perdão dos pecados. Veja que tem uma ordem. Não existe nenhuma margem bíblica para dar a ceia para uma pessoa que não seja convertida. Segundo requisito, o batismo nas águas. Conversão, batismo, Pedro disse: arrependei-vos e seja batizado. Primeiro se arrepender, depois se batizar. O arrependimento precede o batismo. Batismo, arrependimento, depois batismo. O terceiro requisito é ser membro de uma igreja. É congregar. Tem que congregar. Congregar. Estar congregando. E o quarto é ter comunhão com Deus e a igreja. Estes são os requisitos que as igrejas deveriam seguir. Convertido, batizado e que congregue na igreja. Seja naquela ou seja em outra, mas que congregue na igreja. Que congregue, que se reúna para adorar a Deus. Mesmo que não tenha uma carteirinha de membro, mas deve congregar. Alguns acreditam que pode dar a ceia para alguém que não seja batizado. Mas o batismo é a porta de entrada para o cristianismo. É o primeiro passo de um novo convertido. Se alguém não pode se batizar por algum motivo, deverá ver se esse motivo também não a impeça de tomar a ceia. Certa vez eu vi um pastor no YouTube que disse que foi na praia e lá na praia ele conheceu um surfista que não era crente e o convidou para ir à igreja. Então este homem foi bem no dia da ceia e deram a ceia para este homem. Este homem tomou a ceia. Nem sabia o que era isso. E no final, este homem disse que toda vez que tivesse vontade de tomar o suquinho, ele ia lá. Então veja que ele tratou com brincadeira. Foi um deboche ainda. Ele ironizou ainda. Há muitos anos atrás eu fui em uma igreja bem conhecida no Brasil e era o dia da ceia. Então a obreira me ofereceu a ceia. Eu não quis pegar e ela insistiu, com a bandeja na mão, empurrando para que eu pegasse. Eu era adolescente naquela época, faz muitos anos isso. Eu creio que existem igrejas que servem a ceia num canto separado das demais pessoas, para não haver problemas de pessoas pensarem que é algo para todos. Eu vi isso há muitos anos atrás em uma igreja, que as pessoas foram tomar lá em um lugar separado, já para evitar confusão mesmo. Eu acho que é o correto para pessoas não pensarem que é para todos. Então, para encerrar, você deve interpretar a Bíblia à luz da Bíblia. Lembre que a Bíblia é interpretada por ela mesma. A Bíblia interpreta a Bíblia. Referente à ceia, se a igreja tal serve para membros de outras igrejas ou a pessoas não batizadas, aí é uma coisa que cabe a eles. E eles terão o argumento deles para se defenderem. Eu mesmo já vi isto. Mas servir a ceia para pessoas não convertidas, não existe nenhum argumento bíblico válido. Apenas distorções bíblicas infundadas. Muitas destas igrejas que servem a ceia para qualquer um são igrejas de portas largas que fazem de tudo para atrair pessoas. Batizam pessoas de qualquer jeito porque o batismo é a porta de entrada da igreja. Daí, após o batismo, passará a ser dizimista
e fazer números dentro da igreja. Eu sei que muitos pastores são pressionados pela sede a encher a igreja. Eles são obrigados a mostrar trabalho. E o trabalho é agregar membros. Eu sei disso. Eu poderia citar nomes de igrejas, mas não vou fazer isto. Então eles vão de casa em casa convidando pessoas para se batizarem. Eu conheço igrejas tradicionais aí que não eram assim há anos atrás e agora ficaram. Então, quando o foco de certas igrejas é atrair pessoas, elas vão usar de artifícios diversos e argumentos infundados para se defenderem. A verdade é que uma pessoa que se batiza em pecado e toma ceia em pecado, ela tomou um banho de água e tomou um suco e come um pedaço de pão para sua própria condenação. É bíblico. Quem toma ceia indignamente, toma para sua própria condenação. Tem que se consertar com Deus. Quem já tomou a ceia em pecado, que se conserte com Deus e pronto. Deus perdoa e não volte mais a pecar. E muitas vezes são induzidas por pastores mal intencionados, que induzem a pessoa a se batizar de qualquer jeito, pois ser membro de qualquer jeito, tomar a ceia de qualquer jeito para fazer números. E muitos desses é para arrecadar dízimo, dinheiro, e acaba acontecendo isto. Então isso é uma realidade nos dias de hoje, não é invenção não. Bom seria que não fosse assim, né? Mas a realidade é essa mesmo. Obrigado a todos, clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações e até o próximo.